Querem ter sucesso como corretores? Querem ter sucesso como qualquer profissional em qualquer área da atividade? Tem uma receita de bolo maravilhosa. Estou falando sério, não estou brincando. Tem que aprender a beber. Ouviu o que eu falei? Não ouviram. Mas não é beber pinga, beber uísque, beber... Não, para com isso. Beber chá. Beber chá mesmo. E olha bem, ó, C de conhecimento, de competência. O H de habilidade. E o A de atitudes. Você tendo conhecimento, tendo competência, tendo habilidade, você monta uma imobiliária, pô. Agora, você vai ter sucesso ou vai fracassar por causa das suas atitudes. As amizades têm que ser cultivadas. Senão você perde com o decorrer do tempo. E é interessantíssimo, né? Porque nós todos aqui estamos aqui de passagem, né? E essa passagem tem que ser uma passagem bem gostosa, bem feliz. Aliás, até eu acho que eu sei, e posso até provar para vocês que sei, qual é o principal objetivo de cada uma de vocês aqui dentro, de cada um de vocês. Objetivo de vida. Né? Embora só te conheci agora, eu sei qual é o teu objetivo de vida principal. E vou provar que sei. Muito bom. O grande objetivo de vida de todo ser humano é um só. Ser feliz. Gozado, eu nunca encontrei alguém que chegasse para mim e dissesse assim, não, Caçarro, esse não é o meu objetivo de vida. E o cara falando então, o meu objetivo de vida é daqui a 6 anos ser atropelado por uma jamanta e perder as 2 pernas. Tem um trem desse? Não, não tem. Todo ser humano quer ser feliz. E agora eu vou fazer uma pergunta e vocês pasmem, não quero que respondam. Esse cara é maluco, faz uma pergunta e não quer ouvir resposta. Não. Vou fazer a pergunta, não quero que responda. Vocês vão responder para vocês mesmos quando acharem que devem responder. Mas no dia que for responder, provavelmente muda a vida de vocês. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. O trabalho que vocês fazem hoje torna vocês felizes ou fazem pela merreca de dinheiro que ganham? Não quero resposta. Um belo dia estou na cidade de Concórdia, lá em Santa Catarina, dando treinamento para diretores e gerentes dessa dia, antes dessa incorporação, estou falando de uns 8 anos atrás, talvez 9 anos atrás. E era um treinamento de 3 dias. Comecei o treinamento basicamente fazendo essa colocação, essa pergunta que não queria resposta, né? Fiquei hospedado na casa de hóspedes lá da Sadia. Na noite última minha lá, 2 noites depois, me chega o diretor industrial com a esposa dele. E diz assim, Caçarro, depois daquele papo nosso, eu não consegui dormir mais. E ele disse textualmente assim, Caçarro, meu pai e minha mãe, já velhos, estão em Barra do Garças. Os meus amigos estão em Barra do Garças. A minha chácara está em Barra do Garças. A minha oficina está em Barra do Garças. Caçarro, o que eu estou fazendo aqui em Concórdia? Ganhando os caraminguás a mais? Já sentei com a minha mulher, já decidimos, já pedi demissão. No dia 1º do mês que vem, estou em Barra do Garças. Vou ser feliz, pô. Não é verdade? A gente fica correndo tanto, que acaba não conseguindo ser o mais importante, ser feliz. E chega uma situação tão incrível, tão terrível, né? Que nós, hoje, no mundo todo, que tipo de imóvel que mais se vende? Vocês viram ainda 15 dias atrás, no próprio Fantástico. Pessoal procurando desesperadamente no centro de São Paulo, próximo ao centro de São Paulo, próximo às estações de metrô, apartamentos de 1 dormitório. É o que mais se vende no mundo. As pessoas trabalham nos seus escritórios, estudam nas faculdades, nas escolas, terminou o trabalho, terminou o estudo, cada um se fecha no seu canto.
não se comunica mais, não se visita mais, não se conversa mais. E você até fica temeroso de visitar os outros. Imagina que eu vou te visitar, chego na hora da novela. Você fala, não, Cassago, senta aí e tal, espera assistir a novela, depois eu te atendo. Bom, então o que eu fui fazer lá? Ver novela? Ou seja, as pessoas já não se conversam mais. Né? E aí vem, além do cultivar, o cativar. E é um livro maravilhoso que todos vocês devem ter lido. E se realmente não leram, por gentileza, ainda é tempo, leiam. Quem de vocês aqui teve a felicidade de ler O Pequeno Príncipe? O livro se resume numa frase, o livro inteiro se reduz a uma única frase. Você se torna responsável pelo que cativas. Só que nós, seres humanos, lemos as coisas, vemos as coisas, mas não paramos para pensar. As escolas não nos ensinam a pensar. Vou deixar bem claro para vocês essa história do cativar. Olha bem. Está vendo ali o Pedro? Mendigo, fétido, sujo, imundo, né? Você se torna responsável pelo que cativas. Olha lá o Adolfo. Câncer de fígado na fase terminal. Você se torna responsável pelo que cativas. Olha lá, a dona Joana, já a 8ª tentativa dela de ter uma microempresa, e todas as vezes ela quebrou a cara, e vai quebrar a cara de novo. Você se torna responsável pelo que cativas. Olha, o Mr. Tom tem 3 empresas internacionais, faz parte do conselho de mais outras 4 ou 5, você se torna responsável pelo que cativas. E aí vem aquela pergunta tremenda para mim e para vocês: o que é que eu e vocês estamos cativando? Interessantíssimo, nós temos em casa verdadeiros mestres. Em casa, não precisa ir em lugar nenhum, está dentro da tua casa. Temos mestres e não sabemos usá-los. Nem nos disseram que eles são mestres dentro de nossa casa. Na sua casa, tem no mínimo 5. E você pode confirmar se eu errei, se tem no mínimo 5. Espelho. Quantos espelhos tem na tua casa? Está vendo? No mínimo 5. Não sei se vocês já notaram que o espelho é um senhor professor, um senhor mestre. Por que razão? Porque ele não cria nada, ele só reflete. Se você chega de frente ao espelho com uma cara derrotada, ele reproduz uma pessoa derrotada. Se você chega de frente ao espelho, né, entediado, ele te mostra uma pessoa entediada. Se você chega de frente ao espelho com uma cara doentia, ele te mostra uma pessoa doente. Então, como é que vocês estão se projetando no espelho? Tem que chegar no espelho e fazer como você fazia alguns anos atrás. Não sei por que você parou de fazer. Olha para o espelho e fala assim: ah, eu me amo, como eu sou bacana. Os cabelos estão indo embora, mas os que estão aqui estão quebrando o galho ainda, não é mesmo? E os teus também, já foram um bocado deles embora, mas os que estão ainda quebram um bom galho, não é mesmo? Ou seja, olhar para o espelho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, qual é o grande lance da nossa vida? Você conhecer você mesmo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A segunda coisa mais difícil que existe no mundo, o que é? Física, química, matemática, filosofia, viagens espaciais. Qual é a segunda coisa mais difícil que existe no planeta? Qual é a segunda coisa mais difícil? Please, ajudem-me. A segunda coisa mais difícil é você aceitar o outro como o outro é, e não como você gostaria que fosse ou quereria que fosse. Tá? Essa é a segunda coisa mais difícil, você aceitar as pessoas como elas são.
E a primeira, a mais difícil de todas, você aceitar a você como você é. E de uns tempos essa parte, nós brasileiros estamos não nos aceitando mais. Pode entrar na internet e verificar junto ao Conselho Regional da classe que eu vou falar agora, e você vai ver claramente que nós somos campeões internacionais de cirurgia plástica. Mexe os olhinhos, mexe o narizinho, levanta o queixinho, levanta o petinho, levanta a bundinha. Ou seja, não nos gostamos, queremos ser diferentes. Eu só posso te amar se eu amar a mim mesmo. Eu só posso te respeitar se eu respeitar a mim mesmo. Isso aí não é vã filosofia, é ensinamento prático de Jesus de Nazaré. Só que o povo não para pensar, e quem sabe não quer explicar, porque as pessoas que sabem são mais questionadoras. Por isso que o governo da maioria dos países investe tão pouco em educação, né? Ter povo educado, ter povo esclarecido é mais difícil de ser conduzido, né? Não é mesmo? Olha que coisa interessantíssima, né? Então, veja bem, você tem que conhecer a si mesmo, e Jesus disse bem claro isso que nós estamos falando. Ele disse assim: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Você é a referência. Entendeu bem? Como a ti mesmo. Você é a referência. Como é que eu posso amar o outro se não me amo? Como é que eu posso respeitar o outro se não me respeito? Ou seja, isso é básico, né? Por isso que a gente diz claramente, sucesso depende de você. Ah, minha formação, sou economista, sou contabilista, sou administrador de empresas, né? Sou mestre em educação, mas principalmente sou aprendiz. Acho que vocês já entenderam isso. Nenhum ser humano pode ter a petulância de imaginar que sabe alguma coisa, né? E se alguém duvida, eu me baseio numa pessoa que eu gostaria de ter conhecido. E acho que a maioria de vocês gostaria de ter conhecido. Paulo de Tarso, São Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, não aos corintianos, aos coríntios, ele deixa bem claro assim, está lá textualmente assim: aquele que imagina saber, ainda não sabe como deveria. Pois, se Paulo de Tarso tem esta sabedoria de deixar para a humanidade inteira, né? Aquele que imagina saber ainda não sabe como deveria, como é que eu posso ter o atrevimento de imaginar que sei? Estou num processo de aprendizagem, de desenvolvimento, como vocês todos estão, ok? Ninguém faz nada sozinho. Já aprenderam isso? Puxa, nem filho você faz sozinho. Você precisa, no mínimo, de mais uma outra pessoa. No mínimo, que se for de proveta, de laboratório, vai 30 pessoas trabalhar para você ser pai e ela mãe. Então, não se faz nada sozinho. Aí, um belo dia, eu estou na região leste de São Paulo, não interessa falar que empresa que é, né, porque eu não vou elogiar. Então, eu estou lá no escritório de imobiliário, e esse escritório, vocês terem uma ideia do porte dele, só de pessoas burocráticas que trabalham dentro do escritório, mais ou menos umas 22 pessoas, né? E um montão de corretores associados. Então, eu estou lá na sala do dono da empresa, conversando com ele, nem vou falar o nome do cara, nem o primeiro nome, né? E aí, conversando com ele, ele diz assim para mim: Cassaro, quem entende aqui de corretagem de imóveis sou eu. O bom aqui sou eu, Cassaro. A minha turma toda não sabe nada. Jesus. Não sabe nada por quê? Poxa, eu ligo para o escritório imobiliário XPTO, que é conduzido pelo senhor Alfredo. Estou com um problema. Por favor, o Alfredo está? Não, o Alfredo não está. Tem uma outra pessoa aí dentro que possa me ajudar a resolver esse pepino? Não, só o Alfredo. Ah, vá plantar batatas. A pessoa que sabe alguma coisa tem que transmitir aquilo para as demais pessoas.
O grande desafio meu e de vocês, de nós todos, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. E aí a gente entra num terreno maravilhoso. Todo ser humano nasce gênio. Todo ser humano nasce líder. Até aquele que nasce com síndrome de Down, aquele que nasce com problema cerebral, ele nasce líder. Nós, ao longo da existência, é que vamos bitolando os caras. Vamos podando, vamos cortando as pessoas, vamos colocando-as dentro das regras da nossa sociedade. Um grande exemplo é você. Você é um grande exemplo. Lembra-se quando você estava no primeiro ano do curso básico? Era uma aula de aritmética. E você estava ali desenhando uma casinha, uma arvorezinha ao lado da casinha, chegou a professora e te arrancou aquela folha. Para com isso, agora é aritmética. Perdemos uma excelente desenhista, uma excelente pintora. Foi podada no nascedouro. Não é à toa que estudos provam que uma criança, quando chega aos 5 anos de idade, já ouviu pelo menos 100.000 vezes a palavra não. Jesus. E aí, então, mais um lance. Todas as empresas de médio porte para cima têm uma área de recursos humanos, RH. E dentro dessa área de RH tem um departamento, tem um setor que se chama TID, Treinamento e Desenvolvimento. Há uma diferença tremenda entre uma coisa e a outra. Só que a gente não está aberto para isso. É uma diferença imensa entre uma coisa e a outra. Treinar, por favor, treinar é todo o esforço que você faz de fora para dentro do ser. Desenvolver é todo o esforço que você faz de dentro do ser para fora. Nossa, aí a gente entra num terreno que, se tempo nós tivéssemos, vararíamos a noite conversando. Vararíamos a noite conversando. Desenvolver é a mesma coisa que desembrulhar. Vai no dicionário. Você recebeu um pacote, um presente. Para você ver o que você ganhou, você tem que desembrulhar o pacote. E o presente já está dentro do pacote. Não é na hora que você desembrulha que você coloca o presente, já está lá dentro o presente. Você fez aniversário, eu mandei um presente para você, você quer saber o que você recebeu, você vai desembrulhar aquele pacote e ver o que está lá dentro. Desenvolver é dar oportunidade para você colocar para fora tudo aquilo de maravilhoso que já está dentro de você. E essa pré-palestra eu termino com a seguinte colocação que todos vocês conhecem, mas, desculpa, ainda não havia desenvolvido conhecimento para isso. Nós falamos, e todos vocês já leram sobre isso, que as mulheres são muito mais intuitivas do que os homens. Mentira. As mulheres são igualmente intuitivas como os homens. Agora, as mulheres levam uma vantagem tremenda. A mulher entra em estado de consciência alfa com muita facilidade. A primeira lágrima ela já está em alfa. E o homem não entra em alfa, mas nem a paulada. Maneira estúpida como nós somos ensinados, o homem não entra em alfa, e a mulher entra em alfa. Então, de repente, o cara está com baita de um problema, né? E acorda de madrugada, 3 horas da manhã, eureka, é esta a solução. A mulher não, na primeira lágrima já sabe qual é a solução. Por isso que as mulheres têm algumas coisas que vocês, homens, por favor, entendam, aceitem. Você é apresentado a uma pessoa, ela está do seu lado, você nunca viu o raio da pessoa, seja homem ou seja mulher. Dali a pouco a tua mulher chega para você e diz assim, não confie nele, não é uma pessoa confiável. Mas como é que ela sabe, cáspide? E não dá outra. Passa algum tempinho, ele te dá uma rasteira. É impressionante, não é? É maravilhoso.
Então, só para deixar bem claro para vocês a palavra intuição. Eu aprendi há uns 15 anos atrás que quando você não sabe o que uma palavra quer dizer, você deve escrevê-la numa lousa, numa folha de papel e afastar-se assim e perguntar para ela, palavra, o que você quer dizer? E ela mesmo responde para você. Então vamos fazer de conta que nós escrevemos ali, intuição. Ação de intuir. Ir para dentro de você mesmo. Intu, para dentro. Ação de ir para dentro de você mesmo, e lá dentro de você buscar a resposta para aquele problema seu. Então, intuição, ação de ir para dentro de você, e lá dentro de você pegar a resposta que você precisa. Já está lá prontinha. Aí agora você vê a sabedoria de Jesus de Nazaré, né? A gente pensava que era a história da carochinha, né? Quando ele diz assim, se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor de todas as sementes, você diria para aquela montanha, montanha, muda de lugar, e ela mudaria. Nossa, quem somos nós? Que poderes maravilhosos nós temos. Se todo o conhecimento do mundo já está dentro de nós, tanto que eu posso entrar lá dentro e pegar desse conhecimento e resolver os meus problemas, não é? Só que nunca nos disseram isso com essa clareza. E quando dizem pela primeira vez, você duvida, será que é verdade? É verdade. Sem dúvida nenhuma que é verdade. Opa, vamos lá, em frente, em frente, em frente, em frente. Aí, isso. Isto. Eu tenho uma maneira de trabalhar, não é perfeita, nenhum ser humano é perfeito, mas me parece lógica, seja uma palestra, seja um curso, seja uma aula, eu acho fundamental você deixar bem claro a agenda, o caminho que você vai seguir, o que você vai falar. Vamos pensar um bocadinho, vamos falar sobre a autoestima, já estamos falando, criando metas exigentes, positividade, aprendendo com a experiência, mantendo bons hábitos e, pasmem, trouxe um presente para vocês. Espero que vocês gostem. Eu escolhi com bastante carinho. Legal? Esse material vocês podem também baixar do site do Cresce. Tá legal? E se quiserem levar, também essa palestra de hoje está ali para vocês. Legal? Objetivos. Queremos deixar bem claro para nós a importância de estabelecer objetivos. Bom, você está andando dentro de um corredor de uma multinacional, uma Ford. Encontra com um rapazinho que vem vindo de lá para cá, um office boy, 16 anos de idade. Alfredo. Aí você chega para o Alfredo e diz assim, Alfredo, o que você pretende ser na vida? Ele responde, professor, o que deu? Impressionante, 97% da humanidade age assim. Um outro dia você está andando no mesmo corredor, da mesma Ford, né? Aí você encontra com outro guri, também com 16 anos, também office boy, e você pergunta para ele, escuta, o que você pretende ser da vida? E ele te responde assim, professor, daqui a 20 anos eu vou ser um dos mais conhecidos neurocirurgiões do país. Olha que diferença de uma pessoa que sabe o que quer da vida e de outra pessoa que não sabe o que quer da vida. Então, vocês devem estabelecer metas para vocês, objetivos para vocês. Daqui a 3 anos, você quer estar fazendo o quê? Daqui a 5 anos, você quer estar fazendo o quê? Daqui a 10 anos, bota metas na sua vida. Senão, meu amigo, você não vai chegar a nenhum local concreto. Fica igual aquela música do pagodinho, né? E a vida vai levando você. Não, a vida não vai te levar a coisa nenhuma, você que tem que levá-la. É bem diferente, você tem que ficar no comando dela. O pessoal diz que você tem que aprender a aprender. Mentira! Nós temos que aprender a desaprender. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, nos ensinaram um montão de besteiras que estão ocupando neurônios. E a gente tem que dar um clear, limpar, para poder ter espaço para armazenar coisas novas. Você faz o que mesmo? Corretor de imóveis. Aonde? Na Praia Grande. Legal.
Para você ser corretor de imóveis na Praia Grande, você precisa saber o valor de π? Precisa. 3,1416, uma dízima que não termina nunca. Mas isso foi ensinado para nós, está ocupando espaço na nossa cabeça e não tem utilidade prática. Está ocupando espaço. Sem contar, então, que nos ensinam coisas mentirosas, como se fossem verdadeiras. Interessante, nossos pais nos ensinaram coisas mentirosas como se fossem verdadeiras. Culpa deles? Não. Os pais deles também ensinaram. Os pais dos pais deles. Vem vindo como tradição e ninguém parou para pensar. Teu pai, tua mãe, tia, vovó, quando você era pequenininho, te ensinou assim: trate os outros da maneira pela qual você deseja ser tratado. Não te ensinaram isso? Ensinou para qualquer um de nós. Trate os outros da maneira pela qual você gostaria de ser tratado. Mentira! Quem de vocês tem 2 filhos, 3 filhos, ou 2 irmãos, 3 irmãos? Levanta o braço. Sejam honestos. Eles são exatamente iguais. Gostam das mesmas comidas, das mesmas diversões, se vestem da mesma maneira. Mas então está errado. Tratar todo mundo da maneira pela qual você gostaria de ser tratado é egoísmo, é egocentrismo. Você está nivelando todas as pessoas à tua escala de valor. Qual que é a lei que vocês daqui para frente vão ensinar para os seus filhos, seus netos? Trate os outros da maneira pela qual os outros desejam ser tratados, e não você. Ela quer ser tratada com muito respeito e carinho. Ele quer ser tratado na base da bofetada. Cada um, cáspite. Tem que tratar as pessoas da maneira pela qual elas desejam ser tratadas e não você. O que não invalida o ensinamento de Jesus de Nazaré. Ele disse assim: não façais aos outros o que não quereis que os outros os façam. Maravilhoso. Perfeito. Não façais aos outros o que não quereis que os outros te façam. Legal. Agora, tratar os outros da maneira pela qual você gostaria de ser tratado, não. Por favor, não é por aí. Refletir. Por que eu coloco essas benditas frases nas aulas, nas palestras? Porque as escolas não nos ensinam a pensar. E não querem. Você quer que eu provo? Pois não. Você encontra um jovenzinho que acabou de fazer agora um vestibular numa federal da vida. Aí você chega para ele e fala assim: escuta, amigão, como é que você foi lá no vestibular? Ah, caçarro, imagina você que eu não estudei nada e tinha lá 62 questões, múltipla escolha, eu coloquei letra B em todas elas. Se deu, deu, se não deu, desce. Legal. Não se pensa. Faz-se cruzinha, se deu certo, se não deu, não deu. Olha bem, não siga por onde leva a trilha. Se você seguir por onde... Isso aqui são ensinamentos de um índio. Mestre Chamalu. Vocês vão ver o livro já no próximo slide. Ok? Não siga por onde leva a trilha. Lógico, se você seguir por onde leva a trilha, vai chegar onde os outros já chegaram. É o caso daquela tua prima que você estava falando lá no café, lá embaixo para mim. Você estava do lado, você é testemunha. Ok? Você chegou assim, Caçago, a minha prima Gilda tentou um montão de atividades e não deu certo. Aí ela se lembrou que ela tem um tio aqui na Praia Grande que tem uma imobiliária. Então ela veio aqui para aprender com o tio, para fazer aquilo que o tio faz. No máximo vai ter o sucesso que o tio teve. No máximo. Tem que fazer o caminho dela, próprio dela. Tem que fazer diferente. Nenhum ser humano é igual. Isso é maravilhoso, né? Nós todos somos semelhantes, mas não tem 2 seres humanos iguais. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Cada um é diferente. A vida só pode ser entendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Você chega no empresário, ele chega para você assim: ah, Caçarro, a minha empresa existe há 45 anos.
Meu pai fundou, passou para mim, e eu já estou agora treinando meu filho para passar para ele. Por favor, bota isso na cabeça, entenda. Sucesso do passado não garante o presente, menos ainda o futuro. O fato da empresa existir há 45 anos não garante que ela vai existir o ano que vem. Não garante que ela vai existir o mês que vem. Você tem sempre que estar inovando, fazendo diferente. E, por favor, para com essa mentira de falar que o cliente é um rei. Para com isso. De botar tapete vermelho para o cliente. Para com isso. Quem disse para vocês que o cliente é rei? Alguém aqui está fazendo algum curso? Você. Que curso que é? Ótimo. Você paga as mensalidades do curso? Mas você paga. Ótimo. Você vai de vez em quando ao shopping center? Faz compras? E paga? Ah, que legal. Você compra leite, pão, manteiga e paga. Vai ao cinema e paga. Mentira! Você não paga nada. Quem paga a escola, quem paga o supermercado, quem paga a farmácia, quem paga tudo é o cliente. E além de pagar tudo isso, tem que deixar algo a mais, que é o lucro para a tua empresa. Então para com essa frescura de falar que o cliente é o rei. O cliente é um semideus. Ele tem o poder de te mandar para o paraíso ou para os quintos dos infernos. Ele te manda para o paraíso, quando ele volta a negociar com você, apresenta os parentes dele, os amigos dele, e te manda para os quintos dos infernos, quando ele não negocia com você mais e mete o porrete em você para todo mundo que ele conhece, especialmente na internet. Aquela imobiliária não entra lá, mas nem, olha, nem por reza brava você entra lá. Pô, acabou com o teu negócio. Então ele não é rei, ele é um semideus. Ele tem poder de te mandar para o paraíso ou para os quintos dos infernos. E tudo que você gasta é pago pelo cliente. O teu convênio médico é pago pelo cliente. A escola dos seus filhos é pago pelo cliente. Não é? Os remédios, pago pelo cliente. O lazer, pago pelo cliente. Tudo é pago pelo cliente. Então você tem que tratar o cliente maravilhosamente bem. Não bem, bem que qualquer um trata. Você tem que exagerar. E tem uma coisa que você já deve ter aprendido. Na hora que você se conscientizar disso, as vendas aumentarão violentamente. Vocês não sabem qual é o negócio de vocês. E não sou eu que estou falando, não, hein? O pai da administração, Peter Drucker, no livro dele, Administrando para o Futuro, ele diz que os diretores de empresa, os gerentes de empresa, os supervisores, os chefes, não sabem qual é o negócio da empresa. Está vendo só? Vocês não estão vendendo mais, não estão fazendo mais negócio, porque não sabem qual é o negócio da empresa de vocês. O negócio da empresa de vocês é um só: fazer gente felizes. Bota uma farsa de fronte lá: aqui fazemos pessoas felizes. Bota um banner dentro do escritório: aqui fazemos pessoas felizes. Ok? Aqui fazemos pessoas felizes. Esse é o negócio de qualquer atividade, fazer pessoas felizes. Não é só da Disney. De vocês, fazer pessoas felizes. Como é que eu posso provar? O cara tinha um sonho de ter a casa própria. E você ajudou a concretizar o sonho dele. Tornou-o feliz. O cara tinha um sonho de ter uma oficina própria dele. Você ajudou a adquirir o local para a oficina dele. Você ajudou a pessoa a ser feliz. Entende bem? Então é bem mais alto o trabalho de vocês, bem mais importante fazer pessoas felizes. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado se você não ter a coragem de enfrentar. É o que você estava me dizendo lá no café também, e você estava do lado de novo, ok? Você disse assim para mim lá no café: ô Cassarro, eu tenho um problema familiar. Desculpa, você falou... Eu estou trazendo para o público. Não confia nem no Cassarro, por favor, tá? E você disse assim: olha, Cassarro, eu tenho um problema familiar. Pois não. Eu tenho uma sobrinha, Roberta, você falou, né? Roberta. Imagina você, Cassarro, que a Roberta está namorando um cara há 15 anos.
O que eu posso fazer para ajudar a Roberta? E eu disse para você, fala para a Roberta chamar o cara, olho no olho, fala, malandrão, vai usar ou vai libertar? Entende? Ou seja, não tem problemas que nós, seres humanos, não possamos resolver olhando nos olhos e conversando. Há que olhar nos olhos das pessoas, há que conversar com as pessoas, muitas vezes há que tocar as pessoas. E vocês terão cada vez mais sucesso na medida em que vocês amarem estar com pessoas. Se você não gosta de estar com pessoas, a área de corretagem de imóveis não é a sua praia. Você tem que estar com pessoas. E atenção, não tem horário de trabalho, hein? Para com essa história, que eu trabalho das 8 às 18, o que é isto? Você está com uma baita de uma cobertura, um apartamento duplex, de fronte ao mar. O apartamento custa 6 milhões. 6 milhões. Vem um gringo, passa por aqui, vê o apartamento, não decide nada. Você foi lá, mostrou o apartamento. 2, 3 meses depois, o gringo passa por aqui de novo, se hospeda no hotel aqui. 2 horas da manhã, do sábado para o domingo, ele liga para você. Lembra daquele apartamento que nós fomos ver? Quero fechar o negócio. Você não vai lá no hotel atendê-lo? Às 2 horas da madrugada, do domingo para segunda? Não vai? 6 milhões de reais? 6% em cima disso, você não vai, não? Claro que vai. Então, você não tem horário de trabalho, meu amigo. É como dizia lá o cantor mineiro, lá, né? O cantor vai aonde o povo está, o corretor vai aonde o cliente está. E, por favor, bundinha na cadeira não realiza vendas. Tem que sair, conhecer, se relacionar, conversar, tá legal? É por aí. Essa última é maravilhosa. Semeia alegria, colherás felicidade. E vocês são testemunhas do que eu estou falando. O dia que você amanhece de bem com a vida, com os 2 pés direitos, aquele dia parece que os seus problemas desaparecem. Parece que as pessoas gostam de você, parece que o sol brilha mais. As cores estão mais realçadas. E aí, se você olha para o céu, vê que os pássaros não estão voando, estão bailando no ar. Mas o dia que você amanhece de bucho virado, sai da frente. Parece que todos os teus problemas se agravam, parece que as pessoas não gostam de você, todo mundo quer te puxar o tapete, não é verdade? Não é isso? Não é isso? Você já vivenciou isso, não vivenciou? Então agora você aprendeu uma coisa lindíssima. Você é que decide na hora que você acorda o dia que você vai ter. Você acorda de manhã, feliz da vida, toma um belo de um banho, bota uma bela de uma roupa, se perfuma e fala, hoje é um dia maravilhoso. Não é hoje será, hoje é um dia maravilhoso. Assim será. Mas se está um friozinho do cão, uma ventania do cão, né? Você está debaixo de 3 cobertores, você bota o narizinho para fora, vou ter que levantar com esse tempo horrível, para aquela droga daquela imobiliária que eu não gosto do meu chefe. Minha querida, não vai vender nada, teu dia vai ser um inferno. Né? Autoestima. Todo ser humano tem autoestima. O bêbado de sarjeta tem autoestima. Tanto que tem um ditado que diz assim, que o ser humano se curva até uma determinada posição, depois não se curva mais. Todo ser humano tem autoestima. Mas o terrível, o chato, é que 97% a autoestima é negativa. Não sou capaz, não posso, não sei, porque eu e não você, ou seja... Incrível, nós precisamos de pessoas com autoestima positiva. Sou capaz, sim, nunca fiz isso antes, mas vou lá e faço. Eu sempre falo, eu trabalho muito na área de marketing também, né? Vender é uma área maravilhosa, onde você pode enfrentar qualquer desafio e vencer.
Vamos imaginar que a empresa produz um produto qualquer, um cosmético, um alimentício, qualquer trem desse aí, ela está precisando de um gerente de vendas. Aí eu chego lá como candidato. Caçarro é para vender mais. Isso é moleza. Vender mais é mole. Caçarro, eu quero que você venda 50% a mais. Moleza. Não preciso nem entender do produto, nem do mercado, de nada. Caçarro, eu quero que você venda 200% a mais. Moleza. 1000% a mais. Vendo. Lógico. Vendo um, dou 100 de graça. Boto panfletos em toda a cidade, anúncio na televisão, porque não foi colocado uma coisa importante. A que valor, a que custo? Vender mais é mole. Agora, eu quero que você venda 15% a mais desse produto, nesse mercado, neste tempo e a este custo. Aí o cara tem que entender da área. Entendeu bem? É o que acontece com os corretores de imóveis. Tem muita gente que não entende da área. O que não é nada negativo. Quando você começa uma profissão, você não entende da área, vai aprendendo depois. Mas aprenda que não adianta você vender muito, se a cada venda você tem prejuízo. Por que adianta vender muito? Tem que vender com lucro. Ok? Autoestima, o valor que você dá para você mesmo. Interessante, você saber que você é único no universo. Que gozado, eu tenho 6 filhos. 4 com a minha primeira esposa, que faleceu, e 2 com a Solange. Posso dar o telefone de cada um deles, vocês podem ligar e testemunhar. Escuta, o que é que seu pai te diz desde pequenininho? O pai diz para mim o seguinte: eu sou um vencedor, eu sou capaz, não há nada que eu não possa fazer, para o bem ou para o mal. Você sabia que você é um vencedor? Esquece religião, não estou falando de religião. Você sabia que você é um vencedor? Você sabia que você é uma vencedora? Você sabia que você é um vencedor? Mas sabia mesmo? Tinha consciência disso? Consciência disso? Lógico, cada ser humano é um vencedor. Por quê? Porque na hora que papai ejacula dentro da mamãe, papai deixa lá dentro cerca de 6 milhões de espermatozoides. Só eu atingi o ovo, o óvulo. Ou seja, a nossa fecundação já é uma vitória nossa sobre outros possíveis 6 milhões de pessoas. Então, todo ser humano é vencedor. E é científico, não é religião. Se desenvolve. Bom, eu posso desenvolver a autoestima por mim mesmo, sem a ajuda dos outros. Como é que eu posso fazer? Acreditar em mim mesmo, gostar de mim mesmo, né? Amar aquilo que eu faço, usar expressões positivas. Sou capaz, sou um vencedor, sou capaz. É brincadeira isso? Tem algum evangélico aqui presente? Tem? Procura Isaías 55:11. Vai lá e procura. Anota. Isaías 55:11. Que é que o profeta diz? O profeta diz assim: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará para mim vazia, porém realizará aquilo pelo qual eu a proferi. Porque que coisa mais tranquila do que essa? 2.800 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. Nenhuma palavra que sair da minha boca voltará para mim vazia, mas realizará aquilo pelo qual eu a proferi. Então, quando você manda alguém para aquele lugar, você vai junto, cuidado, tá? Vai acontecer com você também. Então, cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos. Eles têm poderes construtivos, né? Desenvolver persistência, habilidade, relacionamento, estabelecer objetivos, já falamos. Agora eu preciso de vocês também, lógico que eu preciso, todos nós precisamos dos outros. Como é que eu preciso de vocês para minha autoestima? Lógico, reconhecimento do mérito, participação, elogio, pouca sal, amizade e, por que não, amor. O ser humano não vive só, o ser humano depende um do outro, violentamente. Eu dependo de vocês, cada um de vocês depende um do outro, ok? Então, sem sombra de dúvida, aí se cria uma autoestima maravilhosa. O objetivo de vida, acreditar que você pode realizá-lo, preparar o ambiente para que isso aconteça de fato, aceitar desafios, correr riscos.
Já notaram que a vida é arriscada? Alguém de vocês aqui tem um papel aí, um título qualquer que garanta que vocês voltarão vivos para suas casas? Não, nenhum tem. Quando você sai de casa, você não sabe se volta. Por isso que viver é maravilhoso, é arriscado. Violentamente arriscado, né? Maravilhoso mesmo. Harmonia nos relacionamentos. Pertencer a um grupo, por isso que é bom vocês se encontrarem, estabelecerem amizade, trocarem conhecimento, não é verdade? Cuidar da apresentação, evidentemente. Se você vai ser corretor, você não vai estar lá com uma chinela toda rasgada, toda remendada, uma calça suja, né? Cabelo desregrado, o que é isso? Tem que se embonecar, não é mesmo? Você tem que olhar no espelho e falar, gostei. Se o espelho não falar que você está legal, nem saia. Fazer autossugestões positivas. E agradecer a Deus pelo aquilo que nós somos. Interessante, as pessoas não agradecem, né? As pessoas malham, mas agradecer que é bom não. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Nunca esquecer, hoje é o melhor dia de nossas vidas, né? É o único que existe, o passado já foi. Gozado, por que as pessoas ficam vivendo no passado? Diz os entendidos que 60% da humanidade vive no passado. Ou aquele tempo que era bom, você lembra quando a gente, nossa, amarrava cachorro com linguiça? Para com isso, nunca se amarrou cachorro com linguiça, o que é isso, pô? Né? Este é o melhor ano de toda a nossa vida, é o único que existe, é o que nós estamos vivenciando. Né? E esta aqui é legal. Esta aqui o povão nos ensina, hein? Você jamais vai enfrentar um desafio para o qual você não tenha plenas condições de ter sucesso. Todos vocês conhecem o ditado que diz isso aí. O ditado diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. É isso aí. Deus dá o frio conforme o cobertor. Você nunca vai ter um desafio para o qual você não possa sair vitorioso, né? Somos capazes, somos criativos, somos únicos, somos vencedores. Jesus, o que mais que nós precisamos? Temos tudo para sermos felizes. Temos tudo para vencer. Em qualquer profissão, em qualquer uma. Tudo que for sonhado pode ser realizado. Se você for capaz de colocar um objetivo no papel, o que você quer para o ano que vem, para 2 anos na frente, 3 anos na frente, já está metade dele alcançado. Você foi capaz de botar no papel, você sabe o que você quer. Agora, tem até uma frase que corre pela internet, você já deve ter acesso, né? Se teus sonhos estão nas nuvens, lá é o lugar deles. Construa agora os meios de chegar até lá. E é verdade, não é verdade? Lá é o lugar deles. Planejando dá, mas sem ação não. Não adianta só planejar, não. Tem que arregaçar a manga e trabalhar, né? Cada dia uma nova oportunidade, sem sombra de dúvida. Quem não vive para servir, não serve para viver. É um ditado que todo mundo conhece. A atividade nossa é servir a nós mesmos e servir ao nosso próximo. A finalidade da vida é ser feliz, como servindo a nós mesmos e servindo ao nosso próximo. Ok? Metas exigentes. O que são metas? O que são objetivos? Metas têm que ser numéricas, quantificadas. Quero ser bom. Isso não é meta, nem aqui nem em lugar nenhum. O inferno tem uma fila para entrar no inferno lá de 10 milhões de anos. De tantas pessoas com boas intenções. Quero vender mais. Isso não existe, pô. Quero vender o quê? Quando? Quanto? A que preço? Estabeleça metas. Estabelecendo metas, você pode, então, controlar se está chegando lá ou não. Sem números, não se controla nada. Absolutamente nada. Tá legal? Números. O que você quer em quanto tempo, a que custo, e o que você vai dar em troca? Vocês têm uma facilidade enorme disso. Que troca que você dá? O cara ser feliz. O cara entra no apartamento dele, entra na casa dele, entra na oficina dele. E na hora que ele entra, ele irradia felicidade. É um sonho realizado. Pô, que maravilha. Que maravilha. Atitudes positivas e perseverança. Muito bom. Acho que vocês já aprenderam uma coisa importantíssima, né? Problemas todo mundo tem. Já aprenderam isso?
O homem mais rico do mundo tem problemas. O mais pobre do mundo tem problemas. O mais sadio do mundo tem problema. O mais doente do mundo tem problema. Todo ser humano tem problema. Então, o que faz a diferença de um ser humano para o outro? Como ele convive com os problemas ou resolve os problemas. Muitas vezes ele não pode resolver. O teu problema é o teu cunhado. Vai matá-lo? Não. Vai conviver com ele. Tem que administrar o problema. Não é verdade? Então, veja, muitos problemas você resolve, outros não. Então, os que você não pode resolver, tem que administrar, não é isso? Fé, confiança, saber que você é capaz. Por isso que diz, o sucesso depende de você. Lógico, o sucesso não depende do outro. Correu pela internet uma coisa linda, não sei se alguém de vocês viu, se viu, por favor, veja bem, né? Estava uma reunião assim, uma pessoa falando, e essa pessoa chega e pergunta para uma senhora, né? E o marido dela estava ali também. Escuta, teu marido te faz feliz? E o marido ali do lado, né? Opa, agora vai me colocar lá nas nuvens, tal, bacana. E ela de cara diz, não, meu marido não me faz feliz. Lógico, ninguém te faz feliz, é você que se faz feliz. Ele pode ajudá-la a ser feliz, mas ser feliz é algo intrínseco a você. Você que decide ser feliz. Né? Você que decide. Que legal, o marido não faz ser feliz, nem vice-versa. Gozado isso. A gente não pensa muito nisso, mas é a pura verdade. A mente e o corpo reagem às palavras. E vocês sabem disso perfeitamente bem. Uma prova que vocês têm pleno conhecimento. O cara está com 45 anos. Acabou de fazer um check-up, tudo jóia, maravilhoso. Semana seguinte ele começa a falar, estou com câncer de duodeno. A família fica horrorizada, manda um oncologista fazer tudo quanto é exame. Não tem nada. Mas quase falei um palavrão. Mas o malandrão continua falando, estou com câncer de duodeno, estou com câncer de duodeno. O que vai acontecer em no máximo 40 dias? Surge o câncer do duodeno. Ou seja, tudo é criado em nossa mente, para o bem ou para o mal. Esse prédio foi criado na mente do arquiteto. Essas cadeiras foram criadas na mente do desenhista, do projetista, do design. Ok? Tudo, a tua roupa foi criada na mente de alguém, teu óculos na mente de alguém. Tudo surge, a luz, o sistema de iluminação, de refrigeração foi criado na mente de alguém. É da mente que vem para o mundo real. Então, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, né? Colhemos o que plantamos no passado. Tem uma frase do Chico Xavier que é espetacular. Diz assim, né? Você não pode, evidentemente, modificar hoje o que você plantou lá no futuro, lá no passado. Mas você pode começar a plantar hoje aquilo que você quer colher lá no futuro. Lógico. Evidentemente, é isso mesmo. Hoje você planta o que você quer colher. Pessoas com autoimagem positiva se amam. Isso não é vaidade vã, não, é a pura realidade. Se gostam. Claro, probleminhas todo mundo tem, mas apesar dos probleminhas, me gosto. Grandes problemas tem essas pessoas que aparecem na televisão com 250 quilos, 300 quilos, isso é um grande problema. Isso é mórbido, né? Mas se você está aí 50% a mais do seu peso e você se sente bem, se sente feliz, vai em frente, pô. Né? Gostam delas mesmas, se alegram com valorizam as conquistas dos outros. Lógico. Bons hábitos. Hábito é uma tendência que você desenvolve ao longo do tempo. E o hábito vira para você um tipo de uma lente, um paradigma. Você vê as coisas de acordo com os teus valores, com os teus hábitos. E aí é muito difícil. Você aceita aquilo que está de acordo com os teus conhecimentos. É a grande luta quando você começa a conversar sobre política, começa a conversar sobre religião, sobre futebol. Cada um tem a sua opinião e aceita as coisas que batem com a sua opinião. O que não bate com a sua opinião, você escuta, mas nem está ouvindo. Escuta sem ouvir. Né? É por aí mesmo. Então, veja, os hábitos afetam as nossas vidas. Se positivos, ótimo. Se negativos, nos prejudicam. E violentamente, né? Então, a partir de hoje, cria o hábito de acordar, agradecer por aquele dia, agradecer pela tua vida. Estabelecer metas para você.
Deixa claro o que você pretende fazer naquele dia e faça. Vai sobrar um montão de coisa para o dia seguinte? Vai, claro que vai. Mas no dia seguinte você faz outra agenda e vai procurando acertar devagarzinho. Os escoteiros, e eu fui escoteiro na minha infância, né? Tem aquela missão de todo dia realizar uma boa ação. Nem que seja atravessar a rua uma velhinha quando ela não quer atravessar. Mas você vai lá, minha querida, vamos lá, tal. Eu não queria, tá bom, te levo de volta, tá joia. Tá bom, ok? O tempo. O tempo é maravilhoso. Olha para mim, por favor. Nesta minha passagem pela terra, serei capaz de fazer aquele barulho. Já ficou no passado? Olha aqui, você para agora e olha, isto é a maior motivação que existe para viver. É impossível o ser humano fazer a mesma coisa duas vezes. Você faz coisas semelhantes, mas a mesma coisa duas vezes, it's impossible. Maravilhoso. Então não tem rotina. Não tem rotina. Por quê? Cada vez é uma nova oportunidade, cada vez é um novo momento. Rotina, todo dia eu faço a mesma coisa. Você não faz a mesma coisa, você faz coisas semelhantes. A mesma coisa é impossível fazer. Já aconteceu. Então você tem que gerenciar o teu tempo. E se há uma prova de que Deus é justo, que há uma justiça divina, é exatamente o tempo. O homem mais rico, mais sábio, o homem mais pobre, mais imbecil, todos têm exatamente a mesma quantidade de horas e minutos por dia. 24 horas e alguns minutos todos os dias. Esses alguns minutos obrigam que de cada 4 em 4 horas eu tenho um dia a mais, para poder ajustar os relógios. Então o dia não tem 24 horas, tem 24 horas e alguns minutos. Não é? E isso tem o rei como tem o vagabundo lá embaixo. É uma prova da justiça divina. Então o que é que faz a diferença? A maneira como você usa o seu tempo. Você não pode criticar o outro quer ficar dormindo o dia inteiro, é problema dele. O cara quer ficar assistindo todo jogo de futebol que existe, é problema dele. O cara quer ficar estudando, é problema dele. Cada um aloca o tempo naquilo que acha que deve alocar. Legal? Mais importante na vida, já falamos, ser feliz. Estabeleça prioridades, ache tempo para trabalhar, pensar, brincar, não mate essa criança que está dentro de você. Brincar. Brinca com os filhos, vai brincar. Vai empinar pipa, vai jogar bolinha de gude, vai rodar peão. Brinca, ok? Ler e se atualizar, ser amistoso e principalmente agradecer por tudo de maravilhoso que nós temos, né? A tua esposa, a tua filha, o teu filho, o teu namorado, ok? Por favor, essa vai ser pesada, me permitam. Nenhum de vocês nasceu vestido. Todos nasceram pelados. E quando chegar a hora de voltar, poderiam ser enterrados pelados também. O judeu enterra pelado. Ele só enrola no lençol e catapumba. Nunca vi um caixão de defunto com gavetinhas para você colocar joias, dinheiro, títulos de propriedade. Então, você deve adquirir essas coisas? Claro! Essas coisas simbolizam sucesso? Claro! Mas não seja escravo delas. Use-as como meio para a tua felicidade, não como ser escravo delas, tá bom? A maioria, infelizmente, fica escravo das coisas, o que é uma pena, né? Uma pena grande. Não se esqueça de sonhar, amar e ser amado, olhar ao seu redor, rir de tudo e de todos, especialmente aqui de você mesmo, das burradas que a gente faz. Eu dou risada de mim com a chave do carro. É um sarro. Nunca sei aonde eu botei o raio da chave do carro. E tem local para colocar. Tem local atrás da porta para colocar, né? E reserve tempo para Deus. Se você for cristão, maravilha. Se for maometano, maravilha. Se for shintoísta, maravilha. Se for budista, maravilha. E se for ateu, maravilha também. Ok? Aprenda com as experiências comunicar.
O grande lance das nossas vidas é a comunicação. O que é a comunicação? Tornar comum conhecimento. Eu sei de alguma coisa, vou comunicar a você, passamos os dois a saber algo que só eu sabia. Tornar comum o conhecimento. A maneira como você se comunica pelos olhos, pela boca, pelo cheiro, pelas roupas. Quantas vezes que a pessoa nos diz uma coisa com a boca e você olha nos olhos dela, os olhos estão desmentindo o que ela está falando. Todo ser humano comunica, tudo comunica. O perfume que você usa comunica. A roupa que você usa comunica. É interessante isso. E se você quer ter sucesso numa atividade desta, onde exige comunicação, relacionamento interpessoal, sem sombra de dúvida, tem que ser um bom comunicador. Ok? Um bom comunicador mesmo. Se inteira dos assuntos para poder falar sobre eles, esclarecer dúvidas, faça a comunicação com clareza e com síntese, seja ético, respeitoso, isso é importantíssimo, tenha coragem. Alguém que quer dizer para mim o que é coragem? Sim. Contrapor a opinião de alguém. Muito bom. O que é coragem, people? Não quer dizer que ele age errado, por favor. O que é coragem? Você está numa rua aqui da Praia Grande, vem vindo um caminhão lotado de tijolos, e uma criancinha de 4 anos entrou na frente, ela vai ser atropelada. Você se pula no ar para afastá-la de frente do caminhão, mesmo com risco de morrer. Coragem, coração. Agir com o coração. A pessoa não raciocinou. Que vai ela, pô, não eu. Não raciocinou. Ela agiu com o coração. Não posso deixar essa criança ser atropelada por esse caminhão. Então ela pula para salvar aquela criança. Teve grande coragem. Agiu com o coração. Coragem, coração. Agir. Agir com o coração. Essa eu não podia deixar de passar para vocês, né? Temos que ser muito corajosos. Agir muito com o coração e menos com a razão, né? Seja prático, elegante quando você precisar discordar de alguém, confie em você mesmo, acredite nos outros e nunca desista de ser feliz. Uau! Hoje e sempre. Dicas para se manter motivado. Rapidinho, apenas 10. Só 10. Afaste das pessoas e das notícias negativas. Se você está junto de pessoa negativa, você tende a se tornar para a pessoa negativa também. A negatividade contamina violentamente, contagia, igual uma gripe. Então, ouça o Jornal Nacional, não todas as noites, que só tem má notícia. Impressionante. As más notícias do país não são suficientes, vamos buscar lá no exterior mais má notícia para mostrar para a gente. Boa notícia não vende jornal. Que coisa absurda, não é? Outra, acredite nas intuições. Já falamos das intuições. E siga. Se lá dentro de você diz, não vá por aí, não vá, porque você vai se estrepar. Então acredite nas intuições e siga. Os vencedores acreditam nas suas ideias. Albert Einstein deixou bem claro para nós. A intuição vale mais do que uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Vale mais do que o conhecimento. Não é? Trabalhei com o Silvio Santos, um cara violentamente intuitivo. Impressionante. Você chegava com um projeto de alguma coisa, provando que aquilo funcionava, ele analisava e dizia, isso não vai. Mas, Silvio, não vai. Você apresentava uma outra ideia, você nem conseguia fazer um projeto de tão imbecil que ela parecia ser. Pô, grande ideia, isso vai. E dava certo. Quando eu trabalhei com ele, tinha 39 empresas. Hoje tem mais de 50 empresas. A empresa dá prejuízo, ele vende. Ah, prejuízo não, obrigado. Não adquira o mau hábito de reclamar. Está chovendo, você reclama. Não chove, reclama. Está ventando, reclama. Não venta, reclama. Você sempre reclama, não agradece nunca, pô. Né? Até parece que a maioria da humanidade, de manhã cedo, no café da manhã, não toma uma xícara de café com leite.
Toma uma xícara de fezes e fica o dia inteiro enfesado, cheio de fezes, enfesado, cheio de fezes. Absurdo isso. Então, para de reclamar, por favor, agradeça mais. Agradece pelo marido, pelo filho, pela casa. A casa está caindo aos pedaços, agradece a si mesmo por ela. Um belo dia você vai conseguir uma casa melhor. E vai em frente, ok? Ninguém gosta de conviver com pessoas azedas. Aprenda a dar risada, já falamos isso um montão de vezes. Sorria, brinque, leve negociação, pô. Pensa seriamente, por que você se preocupa tanto na vida? Afinal de contas, você não vai sair vivo dela? Não teve um ser humano que saiu vivo da vida. Dizem que Jesus saiu vivo da vida, né? Diz que Maria de Nazaré também saiu vivo da vida, né? Mas são poucos os caras que saíram vivos da vida, né? Dizem. Ilumine o ambiente, o trabalho, a casa e a luz. Somos seres atômicos, pô. Somos bilhões de células. E a célula tem o citoplasma, tem a membrana que envolve, tem o núcleo, né? Nêutrons, elétrons, prótons girando em altíssima velocidade. Na hora que eu toco na mão de alguém, eu estou recebendo a energia dele e passando energia minha para mim. Na hora que eu olho para cada um de vocês, assim, miro cada um de vocês, eu recebo energia de vocês e passo energia para vocês. Somos seres atômicos, então mande luz. Eu termino os meus e-mails dizendo um grande abraço e muita luz. Um grande abraço e muita luz. Esteja pronto para ajudar os outros. Não espere que os outros peçam ajuda. Mas respeite o espaço. Você está se matando, eu estou aqui coçando, eu chego para você, posso te ajudar, meu amigo? Não, Cassarro, deixa eu me viro. Tá bom, a minha parte eu fiz. Agora eu não posso entrar no terreno teu, né? De jeito nenhum. Surpreenda as pessoas, essa é legal. Homens presentes, vocês não estão com a barra suja, legal? Não é dia das mães, não é dia dos namorados, não é dia do casamento, nada dessas coisas comerciais. Você está voltando para casa, deu aquela vontade de passar numa floricultura, comprar uma rosa. Aí você chega em casa e apresenta a rosa para a tua amada. Amor, me lembrei de você, eu te amo. E não está com a barra suja. Legal? Muito bom. Que valor teve essa rosa, essa flor para essa mulher naquele momento? Né? Então você tem que surpreender. A Cirela faz isso com os clientes. A Cirela vende apartamentos de altíssimo luxo, tem lá o memorial descritivo de tudo que deve ter no apartamento. Quando está para entregar o apartamento, ela surpreende os clientes. Escuta, pessoal, os móveis do salão de festa, a decoração do salão de festa, nós damos para vocês. O lustre do hall de entrada será dado para vocês. Ou seja, algo que não está no memorial, não é obrigação dela, mas ela faz alguma coisa para surpreender você. E com isso ela cativa o cliente. Faça bem feito o que tiver que ser feito. Se o teu trabalho é limpar privadas, latrinas, que sejam as privadas, as latrinas mais limpas possíveis. Se algum trabalho tem que ser feito, tem que ser bem feito. Tá legal? Isso é básico, ok? Um banhozinho por dia vai bem, não vai, amigão? Você ainda está naquela história de um banho a cada sábado? Para com isso, meu. Um banhozinho por dia vai bem, um desodorante não vencido vai bem, né? Uma roupa de grife não precisa, desde que a tua roupa seja limpinha, bonitinha, aseada, ok? Quer ser um vencedor? Haja como vencedor, ok? E? Acima de tudo, o mais importante, faça. Falar é bom, fazer é muito melhor. Arregaça as mangas e realiza. Não deixe para amanhã. Postergar é deixar que o tempo resolva. Levar com a barriga. Não deixe para amanhã. Você tem que fazer alguma coisa, faça já, neste momento. É menos ruim uma decisão errada tomada no momento certo do que uma decisão certa tomada no momento errado. Aí não adianta mais nada. Ok? Todo mundo de pé, por gentileza. Todo mundo de pé, por favor. Se tiver alguém sozinho num canto, se ajunta com mais alguém. É o teu caso aí, por favor. Né? O que nós queremos que você faça agora? Que você dê um grande abraço em quem estiver do seu lado e diga para ela, você é um vencedor!
Você é uma vencedora. Um grande abraço. Vamos lá, um grande abraço. Ó, uma moça sozinha, para com isso. Um grande abraço. Com a graça de Deus e com a tua ajuda. Tá bom? Ok? Vamos sentar, pessoal. Vamos chegar à mensagem final naquele presente que eu disse que escolhi com muito amor e carinho. Ok? Olha o presente. Para você, cada um de vocês, que eu considero gente fina. Para vocês que eu considero gente fina. Gente fina é aquela que é tão especial que a gente nem percebe se é gorda, magra, velha, moça, loira, morena, alta ou baixa. Ela é gente fina, ou seja, está acima de qualquer classificação. É o caso de vocês. Todos a querem por perto, tem um astral leve, mas sabe aprofundar as questões quando necessário. É simpática, mas não bobalhona. É uma pessoa direita, mas não escravizada pelos certos e errados. Sabe transgredir sem agredir. Gente fina é aquela que é generosa, mas não banana. Te ajuda, mas permite que você cresça sozinho. Gente fina diz mais sim do que não, e faz isso naturalmente, não somente para agradar. Gente fina se sente confortável em qualquer ambiente, num boteco de beira de estrada e num castelo no interior da Escócia. Gente fina não julga ninguém, tem opinião apenas. Um novo começo de era com gente fina, elegante e sincera. É o que mais se pode querer. Gente fina não esnoba, não humilha, não trapaceia, não compete. E como o próprio nome diz, não engrossa. Gente fina não veio ao mundo para colocar areia no projeto dos outros. Ela não pesa, mesmo sendo gorda. E não é leviana, mesmo sendo magra. Gente fina não faz fofoca, se coloca no lugar do outro. Gente fina é amável, honesta, verdadeira, confiável. Gente fina é que tinha que virar tendência. Se colocarmos a balança, é ela, gente fina, quem faz a diferença. Gente fina é generosa, suas mãos têm sempre algo para oferecer. Jesus Cristo não julgou quando nos mandou amar. Não se ama por ser fácil, se ama porque Deus é amor e o amor é eterno. Gente fina são pessoas, assim como cada um de vocês, que possam continuar sendo uma bênção para todos que têm a alegria de compartilhar a vida com vocês. Uma semana de muita paz, saúde e grandes realizações. Muito obrigado.